para que você possa se hidratar com este maravilhoso líquido chamado de água. Ou então, aquele cafezinho de lei, né? Que não é recomendado para a noite, obviamente. Todo mundo sabe que o excesso de cafeína pode ser um problema, mas se você está dentro do limite regulamentar, que é o de 99 cafezinhos por dia, sendo que um cafezinho tem a medida padrão de 200 ml, você ainda pode tomar mais um ou outro. Muito boa noite, galera. Na nossa aula de hoje, a gente vai prosseguir falando sobre África subsaariana, e respondendo a Luana sobre cadê o galão de café, eu vou te contar uma história. Eu tô aqui desde 2h30 da tarde gravando materiais para o nosso projeto de revisão. Aliás, modéstia à parte, acho que fiz um bom trabalho ali, ficou legal. Eu selecionei 9 a 11 questões de cada um dos sete temas mais cobrados de geografia para poder fazer uma abordagem focada, específica, sobre como é que cada tema cai e quais são os elementos fundamentais para você conseguir resolver as questões mais rapidamente. E aí, estando eu desde 2h30 da tarde aqui, gravando direto, sem parar, já tomei, imaginem vocês, quantos cafés, né? E considere ainda que eu acordei hoje às 5 horas da manhã para poder começar a minha rotina de aulas que começou às 7. Então imagine você quantos cafés eu já não havia tomado antes de vir para cá para o ProEnem. Ainda mais se eu te contar que eu fui dormir de ontem para hoje, 1 da manhã, depois de montar um monte de material e sequer consegui dormir, porque um dos meus 4 gatos é uma gata. E é uma gatinha que era meu bebezinho, minha filhote. Mas ela entrou no cio e agora ela já é quase uma mulher. E isso fez com que ela passasse a noite inteira gritando. Mas gritando mesmo, berrando. E aí, no momento que eu tentei dormir, entre 1 e 5 da manhã, eu não fui lá muito bem sucedido. Então você imagina o estado físico e mental que eu tô aqui nesse momento, né? Ou seja, climinha propício para quê? Para lançar um arroz, para lançar um arroz árabe ou qualquer outra bobagem dessas do tipo. Tá bom? Vamos que vamos? Vamos falar de África. E aí eu quero começar lembrando do que falamos na última semana. Agora, Renan, uma coisa. Eu tô tão cansado que eu tô dando uma volta já no cansaço e tô chegando a um ponto que eu não tô sentindo mais ele aqui presente. Interessante isso, uma coisa curiosa. O corpo tem os seus desígnios, né? Seus mistérios. Talvez seja o excesso de café que eu botei pra dentro do corpo? Pode ser. É uma possibilidade. Você sabe que a África é um dos maiores continentes do mundo e que é um continente muito heterogêneo, muito diverso, com a presença de dezenas de países, são mais de 50 países no continente africano, e que o continente pode se subdividir em 2 porções principais. A África do Norte, tema da nossa aula da semana passada, e a África subsaariana. Você sabe também que entre a África do Norte, a África setentrional e a África subsaariana, existe uma região de transição, o Sahel, que tem um clima que oscila entre o semiárido e o tropical continental. Aliás, eu te falei também na semana passada que há múltiplos climas dentro do continente africano. Eu tenho uma área de clima desértico, um clima mediterrâneo, um clima equatorial, clima tropical que oscila entre o tropical continental e o tropical litorâneo, tem clima subtropical, tem de tudo um pouco, o que faz com que nós tenhamos uma grande biodiversidade também. Existe vegetação mediterrânea, onde há árvores com as famosas oliveiras que produzem a azeitona, que é de onde se tira, se extrai, se produz o azeite de oliva. Temos vegetação desértica, temos vegetação de floresta equatorial, de savana, tem de tudo um pouco. E, infelizmente, um problema ambiental importante que o continente sofre, em especial a África subsaariana e ainda mais especificamente o Sahel, é a desertificação. Em síntese, falamos de muita coisa e tá aqui, para quem reclamou na semana passada que não tivemos resumão, aqui está o danado.
A Gabriele perguntou se a aula da última semana foi sobre África também. Foi. Foi sobre a África do Norte, a África setentrional. Dá o teu primeiro print aí, porque são 2 páginas de print sobre a África do Norte. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Vambora. Olha aqui, ó. A maioria da população que mora na África do Norte é de etnia árabe e praticante da religião islâmica. São muçulmanos, em sua grande maioria, muçulmanos sunitas. A África do Norte tem vínculos históricos com a Europa e o Oriente Médio, onde, através do mar Mediterrâneo, se fez muito comércio. E é isso, inclusive, que ajuda a explicar o porquê de a população que vive ali estar predominantemente no litoral mesmo, que é onde estão as principais cidades. Mas claro que o clima também influencia, já que ali no extremo norte, no litoralzinho mesmo do Mediterrâneo, o clima é temperado mediterrâneo, enquanto um pouquinho mais ao sul, em quase toda a África do Norte, o clima é árido. Eu disse também que entre dezembro de 2010 e o começo de 2011, começou a estourar ali, no norte da África, um conjunto de manifestações populares que se iniciou pela Tunísia e depois se espalhou para o Marrocos, para a Argélia, para a Líbia, para o Egito, e que ficaria conhecida como Primavera Árabe, em que as pessoas foram para as ruas para reclamar sobre os problemas econômicos, sociais e políticos dos países que viviam. Como resultado, infelizmente, a região acabou entrando numa espiral de violência, de instabilidade, da qual até hoje praticamente não se recuperou. Dá para dizer também que uma coisa que merece destaque é que naquela parte do continente a maior potência é o Egito. É o país mais industrializado, é um país emergente, com destaque internacional, é uma potência militar e é um dos novos futuros membros do grupo de emergentes mais famoso, o BRICS, que também incluirá, a partir de 2024, a Etiópia, que fica ali entre a África do Norte e a subsaariana, e que é um país que tem suas rivalidades históricas com o Egito, dentre outras razões, por causa da disputa pelo controle das águas do Rio Nilo. Outra coisa em relação à economia que merece atenção é que o norte da África tem uma importante produção de combustíveis fósseis, com destaque para o gás natural, como é o caso do que acontece na Argélia e na Líbia. E aqui está a segunda parte do resumão. Aconteceu, infelizmente, há poucos dias, um grave terremoto no Marrocos. Isso não é tão comum, mas também não é lá tão improvável, porque aquela é uma região que fica nas bordas de uma placa tectônica, que está justamente ali, nos arredores do mar Mediterrâneo, o que torna vulneráveis a tremores de terra todos os países do norte da África e também os do sul da Europa. O sul da Itália, o sul da Espanha, o sul de Portugal, ou mesmo a Turquia, que também foi um outro país que há pouco tempo acabou sofrendo um terremoto de grandes proporções, onde milhares de pessoas morreram. O Egito não é um país que é um grande produtor de petróleo, não. O Egito é um país industrializado, com uma indústria diversificada, uma indústria têxtil, uma indústria de processamento de alimentos, é um exportador de gêneros agrícolas e também um produtor de gêneros industriais diversificados. Falamos já sobre o Sahel, uma zona de transição que vive um grave problema de desertificação e que a região norte da África e a área de transição entre ela e a área subsaariana, a região do Sahel, é um local que recentemente foi acometido por vários golpes de Estado que acabaram aumentando a instabilidade política naquela parte do continente. Tá bom? Tira aí o teu segundo print, para você ter anotadinho tudo aquilo que de mais relevante a gente comentou sobre a África do Norte. Tá bom? Foi, hein? Agora sim, vamos começar a falar um pouco mais especificamente
sobre a África subsaariana. O que eu fiz aqui foi uma retomada, né, em 10 minutinhos do conteúdo da semana passada, que é sempre válido para poder forçar o nosso cérebro a rememorar aquilo que a gente talvez estivesse prestes a esquecer. Olha para essa imagem. Eu te mostrei essa imagem na semana passada para te falar que existem várias possibilidades de regionalizar o continente africano. Uma delas é a divisão entre a África do Norte e a África subsaariana. Mas essa é uma divisão que é mais utilizada pelos próprios africanos. Em que o que eu tenho é a África setentrional, a África ocidental, incluindo a região do Golfo da Guiné, a África Central, a África Austral e a África Oriental. Há até uma outra região, que é a África do Pacífico, que inclui lugares como Madagascar, ilhas como Comores e Maurício, mas, em geral, ela não é assim tão presente em questões de vestibular. E toda essa região da África subsaariana, há tempos, padece de uma grande instabilidade política, o que acaba estimulando os conflitos civis e faz com que as pessoas que moram aqui quase sempre estejam vulneráveis, submetidas a problemas que incluem a invasão de suas terras, conflitos civis, genocídio e outras várias questões que podem ser observadas aqui nessa imagem. Os lugares que estão marcados em vermelho, com estrelas vermelhas, são lugares que viveram conflitos ao longo dos anos 90. E aí repare como a década de 90 foi uma década dramática para o continente africano, especialmente para a África subsaariana. E vou te explicar o porquê. Durante o século XX, aconteceu muita coisa, politicamente falando, com o continente africano. A primeira metade do século foi marcada pelo imperialismo, pela partilha da África e pela construção de fronteiras artificiais. Os europeus inventaram a divisão da África como você conhece. Ao contrário do que aconteceu em vários outros lugares do mundo, onde as fronteiras foram definidas de dentro para fora, onde os processos de ocupação demográfica é que explicam as fronteiras entre um país e o outro, aqui, em quase todos os casos, o que eu tenho são fronteiras que foram traçadas pelos europeus para acomodar os seus próprios interesses, ignorando as estruturas políticas que já existiam, os grupos étnicos e os locais onde eles viviam, as rivalidades que existissem ou as alianças que porventura já tivéssemos aqui. Portanto, é inegável que o imperialismo, os interesses europeus, o Congresso de Berlim e a partilha da África estão no topo das razões centrais que explicam até hoje os principais problemas do continente africano. Mas há mais do que isso, porque essa partilha da África foi a responsável pelas fronteiras inventadas, pelas fronteiras artificiais e também pelo início de um longo processo de décadas de expropriação de recursos, em que os países recém-inventados pelos europeus se converteram em grandes fornecedores de matéria-prima para a Europa. E aí nos lugares onde você tinha agricultura de subsistência para atender a demanda local, de uma hora para outra, os territórios começaram a ser convertidos em áreas de agricultura de plantation. As melhores terras agrícolas foram ocupadas pelos europeus que implementaram ali agricultura para produzir alimentos ou matéria-prima para atender às suas próprias demandas alimentares ou à sua demanda industrial. Os africanos, rapidamente, em pouco tempo, perderam as condições de produzir alimentos para abastecer o mercado interno. A agricultura local era baseada na produção para o mercado interno. E isso, em poucas décadas, se evaporou. Pouco sobrou dos melhores lugares para produzir alimentos suficientes para a população africana. E isso está nas origens das graves crises de fome que a gente viu acontecerem aqui, principalmente nos anos 80 e nos anos 90. Mas a coisa pode piorar.
Porque ao mesmo tempo em que os europeus imperializaram a África para retirar dela matérias-primas, houve também o interesse em se aproveitar do potencial mercado consumidor. Não era o objetivo principal. Porém, grupos de italianos, grupos de holandeses, belgas, alemães, franceses olhavam para a África também não só como um lugar de onde você podia tirar a matéria-prima, mas como um lugar onde aquela população podia ser convertida em mercado consumidor. Rapidamente houve então por parte de algumas elites europeias a tentativa de instalar ali estruturas que pudessem produzir mercadorias industriais simples, como alimentos processados industrialmente, ou então produtos da indústria têxtil, ou então pequenos outros objetos de consumo, para atender a população local, de modo que não houvesse qualquer tipo de competição com a indústria das metrópoles, mas que eles pudessem ganhar dinheiro com alguma indústria local vendendo essas mercadorias para aquele mercado consumidor. Houve então, sim, por parte de algumas potências europeias, um ligeiro incentivo à industrialização, mas sempre com o máximo de controle para que as indústrias que ali nasciam jamais pudessem representar uma ameaça real às indústrias da metrópole. Eu, colonizador francês, até permiti e incentivei que houvesse a criação de algumas manufaturas ali em Senegal, ou então no Chad, ou então na Argélia. Mas sempre que uma delas ameaçava passar a ter uma competitividade que pudesse fazer com que um outro país no mundo quisesse comprar mercadoria deles, os argelinos, e não de mim, da França, eu ia lá e criava uma restrição. Botava um imposto mais alto, criava uma legislação que atrapalhava a indústria de se desenvolver. Ou seja, na prática, os europeus boicotavam as iniciativas industriais na Europa, ou melhor, na África, durante o período em que a África estava sob a condição de colônia da Europa. E aí, quando chega a metade do século XX, por volta dos anos 40, 50, a coisa começa a mudar. Porque você sabe, era o fim da Segunda Guerra Mundial, em que os europeus estavam arrebentados, sem qualquer condição de continuar controlando as colônias que eles tinham pelo mundo, como eles controlavam até então. Ou seja, enfraquecidos, os europeus não conseguiram evitar os movimentos de independência, as vozes africanas que lutavam por um processo de descolonização. Por isso, da metade do século XX para frente, grande parte da África se tornou independente. O auge desses processos aconteceu entre os anos 1950 e 60. E aí, independentes, esses países tentaram se posicionar de maneira melhor na economia global. Muitos desses lugares, como por exemplo a Nigéria ou a Costa do Marfim, viram ascender ao poder num primeiro momento líderes nacionalistas que defendiam a necessidade de uma industrialização via substituição de importações. Tá conseguindo correlacionar com alguém? Líderes que defendiam fazer lá aquilo que o Brasil já estava fazendo há algum tempo, com Vargas, com JK. No sentido de compreender que sem indústria eles não poderiam garantir algum grau de autonomia, seguiriam dependentes das ex-metrópoles e não poderiam promover riqueza e desenvolvimento social. Houve então, entre os anos 50 e 60, um impulso industrializante na África. E na década de 60, esse impulso industrializante contou com o apoio, sabe de quem? Dos Estados Unidos e da União Soviética. Por quê? O contexto era de Guerra Fria. Então, tanto americanos quanto soviéticos olhavam para a África como um espaço que podia garantir a eles uma grande área de influência. E aí houve dinheiro dos americanos e dos soviéticos sendo injetado como uma estratégia
para garantir países aliados. O problema é que se por um lado esse dinheiro que era injetado ajudava em algum grau de industrialização, ao mesmo tempo ele quase sempre acabava se transformando num elemento de disputa entre povos diferentes, que ao serem colocados no mesmo território e não terem qualquer tipo de vinculação cultural ou de identidade comum, não se sentiam parte do mesmo povo. Quando você pega e junta 50 povos diferentes dentro da Nigéria e fala, olha, você agora é nigeriano. O cara olha e fala, nigeriano? Eu sou o quê, cara? Você que inventou esse nome? Quem disse isso aqui é Nigéria? Aí o cara fala, é Nigéria sim, ó, tem um rio aqui que é o Rio Níger. Então isso tudo aqui é Nigéria. Sendo que vários eram os povos que não tinham a identidade comum e por isso não se entendiam como integrantes de uma nação, de um Estado-nação. Logo, era comum que houvesse disputas entre eles. E quando um dos grupos ganhava dinheiro dos americanos e um outro ganhava dinheiro da União Soviética, aí o problema estava formado de vez, porque eles se armavam e começavam a usar as armas uns contra outros para poder ascender ao poder, ocupar o espaço da política, controlar aquele Estado e, consequentemente, ganhar dinheiro com atividades muitas vezes ilegais, como tráfico de drogas, como tráfico de armas e o próprio tráfico de produtos de origem mineral, diamantes e outros minérios mais. Portanto, o que explica que entre os anos 60, 70 e 80, junto com a descolonização, tenham surgido muitos conflitos civis, é, em grande medida, as rivalidades que foram construídas com a junção de povos que não tinham uma identidade comum e que foram colocados num mesmo território e que com os países recém-independentes passaram a lutar uns contra os outros pelo controle daquele Estado, ao mesmo tempo que eram financiados e armados de um lado por americanos e de outro por soviéticos. Por isso dá para dizer que a África se transformou num palco indireto da Guerra Fria. Talvez o principal dos exemplos disso tenha sido Angola, em que houve uma longa guerra civil de décadas que foi financiada simultaneamente pelos soviéticos e pelos americanos, que lutavam ao lado de cada qual um grupo, porque pretendiam controlar o país para ter uma base de apoio e uma zona de aliança dentro do território africano. A coisa se agrava nos anos 80, porque a década de 80 é o momento em que a Guerra Fria começa a acabar. E quando a Guerra Fria começa a acabar, começa a secar o dinheiro soviético que ia para lá. Os soviéticos mal se seguravam em pé, vão continuar ajudando os africanos aliados como? Não vão. Acabou. Secou o dinheiro que chegava até eles. E ao mesmo tempo, os americanos olharam para isso e pensaram, não preciso mais ficar entregando dinheiro para essa galera? Para quê? Os soviéticos estão derrotados já? Então essa renda que vinha das grandes potências e que ajudou, por um lado, negativamente nos conflitos, mas também a fazer a economia rodar, desapareceu de uma hora para outra. Ao passo que, simultaneamente, nós tivemos crises climáticas que geraram secas consecutivas, que arrasaram safras, especialmente na região do Sahel, geraram escassez de alimentos no momento em que não havia dinheiro para comprar alimento fora. Qual o resultado disso? Catástrofes. Falta generalizada de alimentos, o que deu origem às primeiras imagens de africanos esquálidos, magérrimos, crianças extremamente magras, à beira da morte, que ao serem clicadas e divulgadas para o mundo, passaram a fazer com que o mundo olhasse para a África ali, nos anos 80, e olhe até hoje como um lugar onde o que existe apenas é a miséria, a pobreza, a fome. Portanto, é esse o contexto nefasto que fez com que essa década de 80 marcasse definitivamente a precarização da África na economia global. Até porque as poucas coisas que eles exportavam, os alimentos, eles perderam condições de produzir.
E isso num cenário em que o preço da comida começou a despencar no mundo também, o que reduziu ainda mais a renda que eles obtinham da exportação. Para completar, teve um outro ponto, que aí é algo que se estuda melhor em economia, quem foi fazer economia vai ver isso, que é a deterioração dos termos de troca. Como assim? Há uma tendência histórica de assimetria progressiva entre o preço das matérias-primas e de produtos de tecnologia avançada. Logo, houve um tempo, há um bom tempo atrás, em que a diferença de preço entre a matéria-prima e o produto pronto não era tão grande. Hoje ela é enorme. E se os países da África foram posicionados na DIT como vendedores de coisas, matérias-primas, commodities, isso os fez ficarem com cada vez menos renda, menos condições de poderem desenvolver a economia. E aí, quando a crise econômica se torna generalizada, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se você não gosta de alguém, mas a economia vai bem, você o tolera. Se a economia afunda e sobram poucos recursos, e eu já não gosto de você, aí é que você se torna um inimigo. E aí é que é provável que a gente entre em guerra civil. Portanto, esse é o conjunto de razões que faz com que a gente olhe para esse mapa e veja como é que nos anos 90 houve tantos conflitos por aqui. Dá para destacar alguns. Olha aqui, ó, Ruanda. Ruanda é um pequeno país da África Oriental que fica ao lado de Uganda, do Burundi, do Congo Zaire ou da República Democrática do Congo, da Tanzânia, e que foi palco de um genocídio nos anos 90 entre dois povos diferentes, os Hutus e os Tutsis. E isso tem a ver com muitas razões. Os belgas, ao colonizarem Ruanda, olharam para o povo e procuraram diferenças entre eles. Chegaram para um grupo, os Tutsis, e disseram: vocês são mais europeus, têm o nariz mais fino, a pele um pouquinho mais clara, são mais altos, olha como vocês são superiores a eles. Os Hutus, que eram a maioria. O que fizeram os belgas? Colaram com a minoria mais facilmente administrável, deram a essa minoria privilégios, digamos, os colocaram como capitães do mato, para que eles pudessem controlar a maioria Hutu. E aí, começava a ser criada uma rivalidade entre Hutus e Tutsis que nunca havia existido, mas que passou a existir. Porque os Hutus passaram a olhar para os Tutsis como os colaboradores dos belgas. E aí criou-se aquele sentimento: ah, é, né? Tá me explorando agora? Beleza, vai ver um dia. E esse dia chegou. Quando Ruanda se tornou independente, os Hutus tomaram o poder e passaram a perseguir os Tutsis. Até que chegou uma escalada de tensões em que o presidente de Ruanda, de origem Hutu, morreu num acidente de avião, que muitos entendem que foi um golpe, foi um ato terrorista, um atentado. E isso fez com que o povo Hutu de Ruanda pusesse a culpa nos Tutsis. Começou então uma campanha generalizada, defendendo um massacre nas rádios, na TV. O que se falava era: precisamos esmagar essas baratas Tutsis. E aí, grupos enormes de Hutus foram às ruas movidos pelo ódio, invadiam casas das pessoas e assassinavam famílias inteiras. Pai, mãe, crianças, bebês, idosos. Espalhavam os corpos pelas ruas, decapitados, esquartejados, assassinados com facões de maneira brutal, naquele que foi um genocídio que matou praticamente 1 milhão de pessoas, em um intervalo de pouquíssimos meses. Não foram nem 6 meses e 1 milhão de pessoas foi assassinada, o que fez com que muitos fugissem para Uganda, um país vizinho, onde também existem Hutus e Tutsis, o que criou um conflito em Uganda e gerou um genocídio lá também, que é menos famoso porque morreram menos pessoas, só algumas dezenas de milhares, que é muito, é óbvio, mas até parece pouco comparado com o caso de Ruanda.
Para quem nunca viu, sugiro fortemente que assista um filme chamado Hotel Ruanda. Acho que alguém tá falando sobre isso aí, né? Tem alguns filmes sobre essa questão. Hotel Ruanda é o melhor deles. Ele é bem didático e enquanto obra que mostra a realidade. Então é um aprendizado, é uma aula que você tem ali, mas não é chato, tipo documentário. É um filme legal, um filme muito bem feito. Tá bom? Vamos prosseguir? Porque aqui eu tenho um esquema clássico que mostra a diferença entre a divisão política e a divisão étnica do continente africano. Enquanto aqui, o que eu vejo, além de outras coisas, é como é que há um fluxo de refugiados dentro do continente. Atenção, muito se fala dos refugiados africanos que saem de lá para a Europa. Esses são minoria. A maioria dos refugiados africanos se desloca dentro do continente, fugindo de áreas onde há verdadeiros sistemas regionais de guerra. Essa região toda aqui, ó, vive sob um sistema regional de guerra. Houve golpe de Estado num país, os outros todos passaram pelo mesmo processo em sequência. Isso agora, há poucas semanas, no intervalo de menos de um ano. Houve um genocídio em Ruanda que se estendeu para Uganda, levando a milhões de pessoas se refugiarem em países vizinhos, como a Etiópia, onde se proliferaram campos de refugiados de pessoas miseráveis, sem o mínimo de condição para sobreviver, que se somavam aos muitos refugiados sudaneses que também migravam para lá, fugindo da perseguição, que aconteceria já nos anos 2000, num outro genocídio que aconteceu aqui em Darfur, ao sul do antigo território do Sudão, atual Sudão do Sul. Um outro filme que eu sugiro que vocês vejam, esse é hollywoodiano, é bem ocidental, bem simples de se ver também, é Uma Boa Mentira, ou A Boa Mentira. Ele mostra um pouco do conflito sobre a perseguição aos sudaneses, que gera grandes movimentos migratórios de refugiados, a vida em campos de refugiados e ainda serve como aula de globalização, porque mostra como é que esses refugiados tiveram choques culturais ao chegar aos Estados Unidos para serem recebidos por famílias locais. E se você quiser ver um filme que é uma espécie de síntese de todas as guerras da África, porque ele pega um pouquinho de cada um, assista, mas tem estômago. Me fugiu agora o nome do filme. É um filme da Netflix, com Idris Elba. Muito, muito bom. Não. Esse é com Forrest Whitaker, né? É com Idris Elba. Eu vou lembrar aqui, talvez. Então me dá essa moral, Renan. Dá uma pesquisada aí. Netflix, filme, Idris Elba aí. Ele não se passa em um país específico. Ele se passa numa nação fictícia. E aí você vai ter ali a representação de crianças soldado, de senhores da guerra, de um monte de coisa que é típica de vários dos conflitos africanos. Beleza? Vamos prosseguir? É o Beasts of No Nation, né? Exatamente, é. Beasts of Nation, of No Nation. É of No Nation ou não? No Nation. No Nation, né? Beleza. Então, Beasts of No Nation. Olha o inglês em dia aqui, né? Então, Beasts of No Nation. Ah, qual foi? Ó, eu lembrei do nome do Idris Elba, lembrei do Forrest Whitaker. Tu quer que eu lembre do Beast of the Nation? Eu sempre lembro, mas agora eu esqueci. Vida que segue. Contradições. Uma das várias. Olha só, essa pirâmide etária é a pirâmide recente do continente africano. Na média, olha pra isso porque é importante. Lá, a população ainda é predominantemente jovem, sabe por quê? Lembra da aula de GEO2, população, transição demográfica. A gente tem, na África, principalmente na África subsaariana, uma situação atualmente de explosão demográfica. Aquilo que o Brasil viveu entre os anos 40 e 70, a África está vivendo agora. Todos da África, não, mas muitos, especialmente os da África subsaariana. Lugares como Níger, a Nigéria. A Nigéria, aliás, vai se tornar o país mais populoso do mundo. Essa é a previsão, para daqui a algumas décadas, porque o ritmo de crescimento lá é muito grande. E isso tem a ver com várias coisas. Apesar de ainda haver muitos problemas por lá, a mortalidade caiu muito. Ainda é muito alta, mas caiu muito. Porque já houve algum acesso a saneamento básico, a medicamentos, a vacinas.
Isso faz a mortalidade cair. Assim como também houve, sabe o quê? Urbanização. Vários países da África já são predominantemente urbanos. E você sabe que junto com a urbanização costuma vir uma mudança demográfica. Costuma vir uma queda na mortalidade, acompanhada, num primeiro momento, pela manutenção da natalidade, que cria esse crescimento explosivo. E, à medida que a população cresça em países que estão se urbanizando e ficando com algumas cidades cada vez mais abarrotadas, a tendência é que nós tenhamos o crescimento da informalidade, o crescimento da segregação socioespacial e, infelizmente, o crescimento dos conflitos. Muitos deles envolvendo a disputa por recursos naturais, já que muitos dos lugares da África são ricos em recursos. Aliás, são recursos dos mais variados tipos que servem de matéria-prima para a indústria de vários países do mundo. Por isso, se você parar para comparar os lugares onde há mais conflitos, quase sempre você vai ver que são lugares onde há mais recursos, como áreas da costa oeste do Golfo da Guiné, que possuem muito petróleo, ou áreas da região central que possuem muito cobre, muito coltan, muito tântalo, que são minérios muito importantes para a indústria eletrônica. O teu telefone celular tem coltan. Sabe quem é que extrai a maior quantidade de coltan do mundo? A República Democrática do Congo. Sabe como é que se extrai isso? De maneira artesanal. Muitas vezes com trabalho infantil, de crianças que foram recrutadas como crianças soldado. Então é triste, mas a verdade é que boa parte dos nossos telefones tem ali um pedacinho de minério sem o qual ele não funcionaria e que para chegar até o seu telefone foi extraído de um país cujas condições de pobreza e miséria são agravadas pela própria extração, porque é uma forma de drenar o recurso para fora, utilizando mão de obra de maneira semi-escrava, o que impede o desenvolvimento do país. Portanto, para alimentar essa indústria da tecnologia e os nossos desejos de consumir telefones novos o tempo inteiro, a gente infelizmente está sujando as mãos de sangue em virtude de utilizar matéria-prima que é oriunda de países onde há esse tipo de cenário de profunda exploração. Aliás, no caso dos diamantes, existe até uma expressão que é a dos diamantes de sangue, que assim são nomeados quando são extraídos de lugares onde há conflitos civis. Só que é muito fácil burlar a fiscalização. Basta que você extraia o diamante de um lugar e o leve para o país vizinho. Aí ele vai receber o selo de diamante livre de exploração do trabalho, livre de área de conflito. Mas todo mundo sabe que é mentira. Assim como todo mundo sabe que o coltan que é usado nos telefones da Apple e da Samsung vem da RDC. Ah, mas eu acho que não é. Porque a Apple disse que, na verdade, ela compra do Congo, ou então de Ruanda, ou da Tanzânia, porque existe um tráfico que todo mundo sabe, que retira esses recursos daqui, leva para os países vizinhos e faz com que, inclusive, eles recebam ainda menos do que receberiam caso não houvesse um intermediário. Então não tem jeito. A estrutura econômica mundial é sustentada na base da exploração de povos e países. Não teríamos alguns países tão ricos como são se não tivéssemos alguns países tão pobres. Não daria para todo mundo viver de exportar robô, como o Japão faz, porque se todo mundo exportasse robô, robô valeria menos. E aí, se o robô valesse menos, o Japão não seria tão rico como ele é. Os países como a Suíça e a Alemanha, que vivem de vender o que só eles fazem, só ganham tanto porque só eles fazem. Se todo mundo fizesse, os preços diminuiriam. E aí a concentração de riqueza em meia dúzia de países, em detrimento da miséria de quase todos os outros, não poderia acontecer. Mas a realidade não é essa. A realidade é essa, em que a África segue sendo uma fornecedora de matérias-primas, de produtos primários, daquilo que vale pouco, o que, óbvio, interessa e muito a nações como os Estados Unidos, aos países europeus e à China, que é simplesmente o país
que explodiu a sua corrente de comércio com a África, porque à medida que a China se torna a fábrica do mundo, ela precisa cada vez mais de fornecedores. E é isso que explica que a China tem ampliado tanto os seus fluxos políticos, seus investimentos em hidrelétricas, pontes, ferrovias e tudo mais de infraestrutura em quase todos os países da África. Não há nenhum país do mundo que invista tanto na África quanto os chineses. E isso porque para eles é importante que exista ali uma infraestrutura razoável para que eles possam levar para a China as matérias-primas que lhes interessam. Claro que, de um modo, isso colabora para o desenvolvimento local. Tem gerado, inclusive, um crescimento da economia e gerado empregos. Ainda que parte dos empregos, na verdade, seja exercido pelos próprios chineses, que levam suas máquinas e sua mão de obra para poder agilizar o processo de produção, já que eles possuem mais experiência nesse tipo de negócio. A África, inclusive, tem pontos dentro dessa grande área de projeção da chamada Nova Rota da Seda, ou Iniciativa Cinturão e Rota, que é a principal estratégia de infraestrutura da China para poder ampliar sua influência geopolítica e comercial pelo mundo. A África, então, está inserida no processo de globalização, ainda que de maneira periférica. Beleza? Olha aqui, ó. Dá o teu print. Essa é a primeira parte do print da aula de hoje. Deu o print aí? Já foi, né? Aqui você vai conseguir ver uma espécie de estrutura histórica que eu escrevi aqui para você acompanhar uma linha do tempo do que é que foi acontecendo em termos de problemas no continente africano. E aqui a segunda parte, para que a gente possa terminar a parte de evolução da história econômica do continente até chegar aos dias atuais, em que, considerada como a última fronteira do capitalismo, ela recebe fortes investimentos chineses, além do interesse de outros vários lugares do mundo também. O Peter Park mandou ali, ó, por que o Boko Haram... Peraí. Não entendi, Peter Park. O que o Boko Haram, seu financiamento e ideologia? Não entendi. Enfim, o Boko Haram é um grupo fundamentalista islâmico sunita que atua principalmente na Nigéria, que já foi ligado diretamente à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, hoje atua de maneira isolada e é um dos principais grupos que compõem redes terroristas dentro do continente africano. Assim como outros grupos fundamentalistas, o que os inspira é uma visão anti-ocidental e uma visão pró-implementação da Sharia, que seria a lei islâmica extrema, e para isso eles entendem que é necessário, se for necessário, realizar uma guerra santa, uma jihad. Tá bom? Gente, um beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.